Olá, meus amigos, eu quero neste vídeo trazer para você louvores e também uma pequena reflexão da palavra de Deus. E até porque o louvar é um dom que Deus me deu. Eu gosto de cantar louvores ao meu Deus. E os Salmos de número 146, o versículo 2 diz assim: louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Então eu vou cantar esse louvor que é da harpa, o 402. Acende a alma minha, contempla ali teu Senhor, também a agonia que tinha, sofrendo por ti com amor. Não vejo uma rubra corrente cobrindo sangue de Cristo inocente, vertido por mim, pecador. Minha alma te lava contente o sangue do teu Redentor. É Cristo a senda somente que leva ao repouso de amor. Jubila no Onipotente por toda a sua mercê. Cristo em todo que quer. Minha alma sobe para o alto, ali ouvirás o falar. Aquele a quem eu exalto, não sabes que vê teu penar. Na graça divina medita, que tens em Jesus teu Senhor. Recebe a glória bendita, orando a Deus com fervor. Hosana ao onisciente, Jesus veio aqui para salvar. Minha alma da velha serpente que anda no mundo a tentar. Hosanas a Deus entoemos por sua palavra de amor. Hosanas e glória rendemos a Cristo Jesus o Senhor. Oh, glória a Deus! Esse hino
ele é da harpa cristã, ele é o de número 402 ao Gólgota. Eu, quando me converti a Cristo, eu formei uma dupla com o meu pai na fé. Meu pai na fé, irmão Milton Inácio da Silva, que hoje ele está lá em Recife, né? Ele é pernambucano, hoje ele está lá em Recife, e eu estou aqui em Maringá, Paraná. A gente formamos a dupla Os Filhos de Belém. Na época a gente morava em São Paulo, foi onde que ele sempre pregava para mim, falava de Jesus. Ali eu aceitei a Jesus como meu único Salvador, e a gente formou uma dupla com o nome de Os Filhos de Belém. E na época eu era cantor do mundo, eu tinha dupla sertaneja, viajava, fazia shows na época de circo, né? Viajando para Minas, vários lugares, a gente foi cantar até lá na divisa de Minas com Bahia. Foi a última cidade que eu fiz um show no cinema, foi lá em Brasília de Minas. Inclusive tenho ali muitos parentes que eu não conheço ainda ali, né? Porque meus tios, meus pais, meu pai, né? Eles eram tudo natural ali de Brasília de Minas. E eu tive a oportunidade de conhecer Brasília de Minas, cantei em show, mas Jesus tinha um plano na minha vida, que era levar a mensagem do Evangelho através do louvor. Então, estou aqui cantando para Jesus. Inclusive, esse hino que eu cantei, o 402, através de ouvir esse hino, ele falou, Jesus falou no meu coração, e eu me rendi aos pés do Senhor Jesus. Hoje eu sou cantor, sou obreiro, congrego na igreja Assembleia de Deus da Missão, e sou obreiro, sou presbítero, e tem esse dom maravilhoso que Jesus me deu, que é o dom da música. Eu gosto muito de louvar o nome do Senhor Jesus. Cantei muito para o mundo, e hoje eu canto e quero continuar cantando para Jesus. Meus irmãos, eu estou gravando esse vídeo aqui e com o celular deitado, então eu estou olhando reto aqui na tela do celular, mas só que para mim representa que estou olhando de lado, mas não estou olhando de lado. Não sei para você que está assistindo aí se está saindo desse jeito, né? Me vendo eu olhando de lado, mas eu estou olhando reto aqui na tela. Me dá uma licencinha de um minutinho, que eu vou pegar uma água, porque a garganta está um pouco, já me coçando, viu? Pega uma aguinha aqui. Estou fazendo o vídeo aqui na minha cozinha mesmo, então já a geladeira está aqui atrás de mim. Peguei a minha aguinha, pensei que a garrafa está cheia, só tem um pouquinho aqui, ó. Mas agora eu já tenho cantado o primeiro louvor, e eu quero entrar agora aqui na Palavra de Deus. Quero entrar na Palavra de Deus, ler alguns versículos aqui, falar alguma coisa que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo colocar aqui no meu coração, na minha mente, para transmitir a vocês que estão assistindo esse vídeo. Outra coisa que eu quero falar, meu celular está gravando com som muito baixo, não sei o porquê que é. Então eu tenho que ficar bem pertinho para sair mais alto o som. Até que gravando, cantando, ele sai melhor. Mas para falar, ele sai baixo. Mas eu creio que para você assistir aí no seu celular ou no seu computador, ele vai sair o som mais alto. Até porque muitos colocam uma caixa de som para ouvirem, né? Mas no meu celular ele sai bem baixinho. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui
no livro do profeta Jonas. Profeta Jonas é o profeta fujão, né? Jonas é o profeta fujão, que tentou fugir da presença de Deus. Tentou fugir. Desobedeceu o mandado de Deus, mas ele pagou caro por isso. Ele pagou caro por desobedecer a Deus. E eu quero ler aqui no capítulo 1, o versículo do versículo 1 ao versículo 3. 1, 2 e 3, que nos diz assim, portanto, a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aí está. Jonas, Deus enviou ele para a grande cidade de Nínive, para pregar para aquele povo, falar a palavra de Deus para aquele povo, porque Deus tinha pensado em derrotar aquele povo. Mas Deus é um Deus misericordioso. Então Deus enviou Jonas, porque Deus queria também salvar aquele povo. Era um povo cruel, era um povo perdido, um povo que vivia no meio de feitiçaria, um povo que causava, poderia causar grande mal para o povo de Israel. Mas o que aconteceu? Aí Jonas desobedeceu a Deus e Jonas começou a descer. Começou a descer. Em vez dele ir, não, começou a descer. Ele desceu a Jope, entrou no navio, e do navio ele desceu ao porão daquele navio, e depois ele desceu no grande mar. Mas por que isso? Porque Deus mandou ele para pregar, clamar para aquele povo de Nínive. Era um povo que era a maior cidade, a grande capital da Síria, né? Era era uma grande cidade, era a maior cidade daquela época. Mas Jonas não queria de forma alguma ir pregar para aquele povo, porque ele sabia que se ele fosse pregar e aquele povo se arrependesse, Deus ia ter misericórdia e salvar aquele povo. E ele não queria. Jonas queria que fosse tudo ao contrário. Jonas queria que aquele povo fosse condenado, que Deus condenasse aquele povo, Deus destruísse aquele povo. Mas o plano de Deus era salvar aquele povo. Aí o que aconteceu? Então Jonas, para não ir pregar para ele, para não ir falar do grande amor de Deus para aquele povo, Jonas tentou fugir da presença de Deus. Tentou, porque ele não conseguiu, né? Desobedeceu a Deus e ele foi até Jope, comprou a sua passagem, entrou em um navio que ia para Tarsis. Tarsis estava distante de Jope, a mais ou menos uns 4.000 quilômetros. Longe, hein? Jonas, que Deus tirou ele da sua cidade, da sua pequena cidade, ali onde ele nasceu, onde ele foi criado, tirou ele dali para ele pregar para o povo de Nínive. Mas ele desobedeceu a Deus.
Ele entrou nesse navio para ir para Tarsis. Mas olha o que aconteceu. Por causa da sua desobediência, Deus mandou um forte vento. Deus mandou uma forte tempestade naquele navio. E aquele navio começou a se arrebentar. Aquele navio estava quase se arrebentando todo. E os marinheiros, comandantes do navio, sem saber o que estava acontecendo, o porquê, a causa que estava acontecendo aquilo. Muitas vezes, em nossas famílias, em sua família, em nossas famílias, passamos por um momento desagradável, porque muitas vezes temos algum membro da nossa família que nós damos a nossa ordem, como um pai para um filho, faz isso, faz aquilo, e ele vai desobedece à ordem do pai, quer fazer tudo do seu jeito. E o que acontece? Aquela família começa a desmoronar. É o que aconteceu naquele navio. Aquele navio começou a se arrebentar e a pique, porque Deus mandou aquela grande tempestade e o comandante do navio, os marinheiros, começou a tirar aquela carga que eles iam levando, os bens que eles iam levando para Tarsis, começou a jogar na água, jogar no mar, para aliviar o peso do navio. Mas aquela mercadoria não estava causando peso. O que estava causando peso estava ali dentro, estava lá embaixo, lá no porão do navio. E vai, cada um clamando ao seu Deus, e cada um clamando ao seu Deus, e nada resolveu o problema, até que o comandante do navio falou: espera aí, lá no porão tem alguém lá. Vamos lá ver quem está. O que está acontecendo? Aí ele desceu lá no porão do navio, estava Jonas lá, deitado, dormindo profundamente, um grande sono. Aí o comandante daquele navio, daquele barco, acorda, dormente. Acorda você que dorme. Acorda você que dorme. A tempestade está acontecendo na sua família porque você está dormindo. Está acontecendo na sua igreja porque você está dormindo. Acorda. Aí o comandante perguntou para Jonas: de onde tu vens? De que família, de que povo és tu? Eu sou hebreu e temo a Deus, o grande Deus de Israel. Essa tempestade está acontecendo, é por minha culpa, eu sou culpado, porque eu estou fugindo da presença do meu Deus. Ele estava fugindo, mas não tinha fugir de Deus como? Quem é que vai fugir de Deus? Aí lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. Aí, e agora? Por que você causou esse grande mal para nós? Aí Jonas falou: olha, para que essa tempestade se acalma, vocês têm que me pegar e me jogar dentro do mar. Me pega, me joga dentro do mar. Aí eles, temorosos, né, tementes ali a Deus, foi obrigado a fazer aquilo. Pegaram Jonas e jogaram dentro do mar. Jonas desceu ao Jope, desceu até e embarcou no navio. No navio ele desceu até o porão. Do porão ele desceu aquelas grandes águas do mar, aquelas águas geladas. Ali ele passou por um momento que não foi fácil, por causa da sua desobediência. Aí Deus enviou um grande peixe que tragou Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E Deus ordenou ao peixe que levasse Jonas até a praia de Nínive e vomitasse ele lá. E assim o peixe obedeceu a Deus e vomitou Jonas na praia.
de Nínive. E Jonas teve que ir e cumprir o mandado de Deus. Mas aí veio a palavra de Deus para Jonas a segunda vez. Vai até a grande cidade de Nínive, clama contra aquele povo. Aí Jonas teve que ir. Jonas começou a caminhar, caminho de um dia, falando, pregando para aquele povo. E depois que ele terminou toda a sua jornada, ele preparou um lugarzinho lá para descansar e ver o que estava acontecendo. Ia acontecer com aquele povo. Aí ele fez uma cabana ali, ficou ali. E Deus criou, rapidamente, Deus criou ali uma plantinha, pequena plantinha. A Bíblia diz a boboeira. Essa boboeira era uma ramagem, né? Ela cresceu, cobriu todo aquele local onde Jonas estava. Ali se fez uma grande sombra. Aí ele ficou contente ali, né? Jonas ficou contente porque estava protegido. Mas de repente, no outro dia, na alva, Deus manda um bichinho que corta a raiz daquela plantinha. E o sol era muito quente aquele dia. O sol era quente, aí o sol começou a queimar a cabeça de Jonas. Aí veio o arrependimento de Jonas, né? Jonas começou a reclamar que era melhor ter morrido. Era melhor ter morrido, ele queria morrer, mas não queria pregar para aquele povo, porque ele sabia que Deus ia salvar aquele povo. E aquele povo aceitou a palavra de Deus e aquele povo foi salvo. Então, Jonas teve que cumprir o mandado de Deus. Desobedeceu a Deus, mas ele pagou. Pagou caro, porque ele teve que ficar por 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. E teve que ir para Nínive pregar para aquele povo. Amém? E agora eu vou cantar mais um louvor para encerrar aqui esse vídeo. Deixa eu ver se eu coloco essa cópia aqui, porque eu não sei de cor esse hino aqui, é de meu turninho, não sei de cor. É o hino que eu compus com a minha esposa, em homenagem às mamães de todo o Brasil, né? Dia das Mães chegando por aí, e eu canto agora esse louvor. Mãezinha é o tiro.